Muito bem, pessoal, tudo beleza? Vamos então para a segunda parte de algo que eu iniciei semana passada. E na semana passada eu comecei a falar sobre a igreja, né? E a importância da igreja. E hoje eu quero continuar porque eu acho muito importante nós entendermos bem isso, porque eu acho que o corpo de Cristo, quando ele não entende a sua função, o que ele realmente é, ele vai andando de uma forma meio capenga, ele vai andando de uma forma meio sem objetivo. Então eu quero continuar falando sobre igreja. E uma das características mais legais que eu vejo da igreja é justamente a ilustração que é usada para ela como a noiva de Cristo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Ao mesmo tempo, eu gosto bastante de casamento e eu já fiz vários casamentos. E eu gosto, quando eu vou fazer o casamento, que eu tenho uma visão privilegiada. Eu sou quase um dos primeiros a enxergar a noiva entrando, né? Enquanto todo mundo começa a olhar para trás, eu, em geral, estou ali na frente e posso olhar a noiva chegando de frente. E é sempre muito legal, assim. Eu gosto de olhar para o noivo, principalmente, quando está vendo a noiva entrar e tudo mais. E isso é muito legal. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu uma noiva feia? Eu já vi esposa feia. Esposa feia já vi. Uma noiva não, né? Por quê? Porque o dia do casamento, nossa, né? É o dia especial em que a noiva, ela faz todo o possível para realmente estar muito bonita, porque ela é o centro das atenções. Já parou para pensar nisso? Mas então, eu acho isso muito legal, porque a noiva, no ambiente e no contexto do casamento, ela é sempre o principal. Obrigado, Gui. E ela é sempre o mais importante. E eu gosto muito. Esse ano eu fiz um casamento, e eu tenho mais 2 agendados, mas um deles eu não vou fazer. Um deles eu só vou participar como convidado, mas um ainda vou fazer. E eu acho isso muito legal, assim, poder desfrutar desse momento especial na vida de um casal. E a igreja, então, ela é a noiva de Cristo. A noiva, ela é a parte principal da cerimônia de bodas, e Apocalipse diz que é justamente esse momento que nós aguardamos, quando todos nós formos casar com Cristo, e Ele, então, será o noivo, e a igreja, então, será a sua noiva. Para nós entendermos o que é isso, nós precisamos entender o porquê Paulo, lá em Efésios, ele usa uma ilustração ao falar sobre o casamento, e é interessante que Paulo fala, e ele usa um texto de Gênesis 2:24, que talvez é um dos textos mais usados em termos de casamento, que diz assim: por essa razão deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua esposa, e os dois serão uma só carne. O casamento, ele nos dá uma nova identidade. E isso é extremamente importante. O casamento agora, ele nos dá a oportunidade de continuarmos andando com Deus, ao lado daquele que talvez vai ser o instrumento principal de transformação, e nós vamos ainda tendo uma relação com nossa família nuclear, a família da qual nós saímos, mas é diferente. Porque, de certa forma, nós não pertencemos mais àquele núcleo como antes era. Então, o casamento nos dá uma nova identidade, porque agora nós vamos formar um novo núcleo com essa pessoa ao nosso redor. E é muito legal quando todos compreendem isso e o casamento consegue se desenvolver de uma forma única. Então, de certa forma, o fato de sermos igreja
E Paulo usar, inclusive, dizendo assim, isso é um mistério, lá em Efésios, refiro-me, porém, ao homem e à sua mulher, ao marido e à esposa, mas ele está usando também esse mistério para a relação da igreja. Paulo está dizendo que a igreja também nos dá uma nova identidade. Como membros da igreja de Cristo, nós recebemos agora uma nova identidade e adentramos em um novo núcleo, não mais agora formado por um homem e uma mulher, mas somos inseridos em um núcleo que agora é um grupo de pessoas que está ali para ser Cristo, ser a presença de Cristo. Então, de certa forma, o cristão, ele é membro do corpo de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 13, e hoje nós vamos fazer aquele tipo de estudo que eu não sou muito fã. Eu gosto de comentar o texto, eu gosto de olhar um texto inteiro, e eu gosto de explicar esse texto, mas hoje, dado a um assunto especial, nós vamos brincar de procurar vários textos na Bíblia, então já te prepara. Hoje você vai sair daqui versado, pelo menos em grande parte do Novo Testamento, tá bom? Então olha o que fala Romanos capítulo 6, versículo 13, que diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Está vendo como Paulo agora está explicando para a igreja, e o capítulo 6 fala justamente que antes nós estávamos mortos em nossos pecados, e agora estamos vivos em Cristo. Esse é o tema principal da primeira parte de Romanos 6. Paulo agora está nos alertando, inclusive, para usarmos os nossos membros por causa da nossa nova identidade, por causa da nossa nova posição em Cristo. E aí eu vou dizer para vocês que estar em Cristo, fazer parte de uma igreja, é mais real do que qualquer outra coisa que um cristão pode experimentar. É mais real do que a vida que você está vivendo aqui na terra. É mais real que o teu emprego, é mais real que as roupas que você usa, é mais real que os carros que você dirige, é mais real que a casa onde você mora. Por quê? Porque tudo isso que eu acabei de citar, quando você morrer, você não vai mais ter. Mas se você tiver união com Cristo, essa vai permanecer para a eternidade. E é engraçado como nós achamos que o real está ali fora. É aquilo que nós encostamos, é aquilo que nós tocamos. Real é o salário que entra no meu banco quando eu recebo na semana de pagamento. Real é a casa que eu comprei. Ok, isso tudo é real. Mas a nossa união como corpo de Cristo é mais real do que isso. E nós, às vezes, não conseguimos compreender de forma correta. Por isso que entender o que é igreja nos ajuda a entendermos realmente qual é o significado de estarmos aqui. Vai um pouquinho para frente, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha como é real o fato de sermos um com Cristo. E é engraçado que Paulo, inclusive, diz: vocês não estão mais sob o domínio da carne. Estar em uma igreja, em uma comunidade, fazer parte de um corpo, de um grupo, é mais real do que você sentir fome ou sede. E Paulo fala: vocês não estão mais dominados pela carne de vocês. Porque agora vocês têm uma nova identidade, espiritualmente vocês estão em Cristo, e esse Cristo habita em vocês por meio do Espírito Santo. Então, ser de Cristo é ser um só com o próprio Espírito Santo. Uma outra epístola paulina, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, eu disse que hoje você vai ficar esperto aí. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17.
Todo mundo achou? Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E Paulo está nos alertando sobre os riscos da imoralidade, e logo depois ele vai entrar no capítulo 7, falando sobre como deve ser a nossa conduta, até mesmo no casamento, até mesmo diante daquela que nos é prometida em casamento, e falando sobre não associar-se ou não se colocar em jugo desigual. Por que nós não vamos fazer isso? Porque ele acabou de dizer ali no versículo 17, porque agora vocês são um só Espírito com Deus. E isso é ser igreja. Então, a igreja ela não é um clube, ela não é um lugar que você vai para, de vez em quando, participar, para fazer um negócio. Igreja é um negócio que vocês têm que estar visceralmente conectados. Ah, mas eu não me sinto assim. Tudo bem, Paulo mesmo fala que algumas pessoas não são. Ele disse, se vocês realmente são de Cristo, vocês são um com Ele. Senão, vocês não são. Então, quando nós entendemos o que realmente é a igreja, é estar visceralmente colocado junto com Cristo. João capítulo 2, Jesus vai fazer a purificação do templo. Não precisa abrir esse que nós não vamos ler, mas só para você se localizar. Logo no início do capítulo 2, ele faz o seu primeiro milagre, um casamento lá em Caná, na Galileia, e ele vai para Jerusalém para participar da Páscoa. Chegando em Jerusalém, ele está às vésperas da Páscoa e ele faz a purificação do templo. Tu pensa o quê? Jesus fez uma oração purificando o negócio? Não. Ele entrou lá e fez uma bagunça, né? E esse episódio ficou conhecido como a purificação do templo. Mas é legal que, se você olhar João, capítulo 2, pelo menos o versículo 31, Jesus faz uma pegadinha, 21, desculpa, não 31. Jesus faz uma pegadinha com os judeus, que Jesus diz assim, esse templo aqui, vocês vão destruir, e eu vou reconstruir em 3 dias. E eles dizem, mas já faz 40 anos. Então, por isso que não dá para reclamar dos nossos políticos. Daquela época lá, Herodes já estava há 40 anos fazendo a reforma do templo, e não ficava pronta. Tá? Então, olha só. Mas, a parte boa é que Herodes podia ficar 40 anos no poder, né? Os nossos políticos não podem, então... Por isso que fica sempre negócio por fazer. Mas é interessante que Jesus diz assim, derrubem esse templo e em 3 dias eu coloco em pé novamente. E os judeus começam a dizer, mas como vai colocar em pé novamente isso? Agora, olha o versículo 21, o que João entendeu? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Derrubem esse templo, ou seja, matem esse corpo, coloquem esse corpo na cruz, e em 3 dias esse corpo voltará. Jesus não está falando de uma construção, Jesus não está falando de um prédio. Por isso que nós temos que entender de uma vez por todas que igreja não é um prédio. Não é tijolo com cimento, argamassa, areia, concreto. Igrejas são pessoas, unidas agora nessa verdade de que o templo é o próprio Cristo. No Antigo Testamento, nós temos toda a história de Israel e o templo em Israel, que na verdade no início era um tabernáculo que era montado no deserto sempre que o povo começava a marchar. Ele era desmontado, chegava num novo acampamento, o povo montava o tabernáculo. Lá eles faziam sacrifícios, levavam os animais. Depois, quando Davi se torna rei, Davi conquista a cidade de Jerusalém, que era dominada pelos jebuseus, e Davi, então, depois, no final da sua vida, ele compra uma eira, e ele diz, aqui, esse terreno aqui que vai ser colocado o templo. E é o templo que temos alguns restos lá, pelo menos o Muro das Lamentações ainda está em pé lá em Jerusalém. Mas foi Salomão que construiu o templo, Davi não construiu o templo. Salomão construiu aquele templo. E aí, a partir desse momento, o templo passou a ser o representante da presença de Deus.
Por isso as pessoas levavam lá os animais para fazer os sacrifícios, porque ali havia toda uma representação de que Deus estava com o seu povo. Mas o templo nunca foi exatamente o lugar permanente da presença de Deus. No Antigo Testamento, então, ele representava a presença de Deus. Só que quando Cristo encarna nos evangelhos, aonde está o templo? Aonde está o templo? Me ajudem. Quando Jesus encarnou, Jesus estava dando seu ministério, onde é que estava o corpo, a presença de Deus? Em Cristo, no corpo físico de Cristo. Então, enquanto Cristo esteve na terra, ele mesmo pôde dizer em João 2, ele pode derrubar o templo, eu reconstruo em 3 dias. Mas como assim? 3 dias? Vai construir como? Porque ali o templo já tinha perdido sua função. Porque ele só tem validade até Cristo. Ele só tem validade até Cristo. Aí agora, Cristo tem todo o seu ministério de 3 anos e meio, junto com seus discípulos, ensinando as boas novas do reino, morre na cruz, sobe aos céus, Atos 1:8. Aonde está o templo agora? Na igreja. Por isso, agora nós recebemos uma nova identidade. Está entendendo que você não é mais você? Tu não é mais o Edgar, aquele Arigó que estava andando por aí pela terra? Não, a partir de agora, como templo, você é a habitação do Espírito Santo. É por isso que a igreja precisa compreender isso de uma vez por todas. Nós não somos um bando de pessoas que se reúne aqui na igreja domingo para fazer alguma coisa. Nós somos a igreja aonde quer que estejamos. Por quê? Porque essa é a verdade mística, essa é a verdade espiritual que Deus agora nos deu. Então, antes mesmo de qualquer coisa, eu sou um representante de Cristo na terra. E não porque eu sou o líder de uma comunidade, mas porque eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador. E agora eu sou unido a uma nova comunidade. Então, a partir de Pentecostes, a igreja agora somos nós. E essa igreja é a habitação de Deus na terra. Evangelho de João, vamos olhar os capítulos 14, que Jesus está ensinando os seus discípulos, e os capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João são extremamente importantes, porque eles são as últimas palavras de Jesus com os seus discípulos. O capítulo, nós vamos ler o capítulo 14, 23. Mas a partir do capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele já está naquele cenáculo, aonde ele vai participar com esses discípulos daquela que ficou conhecida como a última ceia, ou a ceia de Cristo. Ali ele já começa a ensinar verdades extremamente importantes. O capítulo 14, eles ainda estão lá, porque Jesus ainda está ensinando eles. E olha o que ele fala no versículo 23 do capítulo 14. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Estão entendendo a profundidade disso? Nós somos a habitação de Deus e do Espírito Santo e do próprio Jesus Cristo. Então nós não somos simplesmente um bando de pessoas que está por aí fazendo as nossas coisinhas e de vez em quando a gente vai no nosso grupo célula, de vez em quando a gente vai no domingo numa celebração. Não, não. Nós somos permanentemente habitados pelo Espírito Santo. Capítulo 15 agora, no versículo 4, ele fala assim, e o capítulo 15 é famoso porque é o capítulo da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Agora olha o 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E o que significa permanecer em mim aqui? É fazer parte de uma videira.
A gente hoje está vivendo em uma sociedade extremamente individualista. Nós chegamos ao ponto de acharmos que o cristianismo pode ser vivido individualmente, independente de uma comunidade. Daí surgem termos como desigrejados ou descongregacionados. Só que quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para o Novo Testamento, não há possibilidade de viver qualquer tipo de cristianismo de forma individual. Não há. Porque seria a mesma coisa que eu chegar numa videira, e essa videira só tem um raminho, e esse raminho dá um cacho de uva. Faz sentido? Quando a gente vai andar no interior ali, é isso que o agricultor faz? Ele deixa só um galinho? Não. A videira, ela está repleta de vários ramos. E esses vários ramos em conjunto se alimentam dessa videira. E vários ramos dão vários frutos. Então não dá para viver cristianismo individual. Por quê? Porque vocês precisam permanecer em Cristo, e vocês precisam permanecer em Cristo, permanecendo em mim, mas em mim como? Fazendo parte de uma grande videira que chama igreja, que é a habitação de Deus. E o capítulo 17, que é a famosa oração de Jesus, lá no jardim do Getsemane, um pouquinho antes de ser preso, no versículo 21, Jesus ora dizendo assim: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui agora é uma flechada no coração de alguém que acha que pode viver o cristianismo de forma individual, onde aquilo que acontece com o Lucas, aquilo que acontece com o Miguel, aquilo que acontece com a Letícia, não me afeta. E aqui Jesus está agora dando a grande flechada final, dizendo assim: olha aí, para que todos... Pronto, não tem como. Todos têm que ser um, não é só um possa viver sozinho achando que é todos, não dá. Para que todos sejam um. E olha só o alto padrão que Jesus vai estabelecer aqui, olha a régua como ele vai colocar alto agora aqui. Que todos sejam um, como tu está em mim e eu em ti. Jesus equipara o fato de sermos um como igreja à trindade, que até hoje, como teólogos, a gente fica meio louco para tentar entender que negócio é esse de um Deus que é trino. Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus. É assim que nós devemos estar conectados. Então esse negócio de achar que eu posso viver uma vida alheia, de vez em quando vou lá, participo de um culto, de vez em quando vou lá e vou no meu grupo célula, de vez em quando vou fazer um negócio lá, não funciona para pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, porque o objetivo é que sejam um. Uma vez uma pessoa veio falar comigo, ela disse: eu acho tão pesada aquela música que o pessoal canta no louvor, lá temos que ser um, né? Não lembro agora a música, temos que ser um Pai, isso, muito bem. E eu disse para essa pessoa, eu digo: olha, eu lamento se você se sente muito pressionada, porque está na Bíblia, é um versículo bíblico, eu lamento, mas não dá para mudar a música, não dá alterar, porque você acha que deveria ser um pouquinho mais tranquila, porque é bíblico. Então é difícil, não dá para mudar uma música assim. Então, a partir de Pentecostes, o endereço de Deus na terra passa a ser a tua casa, a minha casa, ou aonde quer que nós estejamos. Ao mesmo tempo, as tuas dificuldades passam a ser as minhas dificuldades, as tuas vitórias passam a ser as minhas vitórias. Mas nós às vezes achamos que precisamos antes nos agendar com o mundo, nos organizar com o mundo, e se tudo der certo e nada atrapalhar a nossa agenda, a gente pode viver em alguma igreja, de vez em quando, num culto, de vez em quando aqui, fazendo alguma coisa lá. Só que isso é muito pobre a respeito do que a própria Bíblia vai falar sobre estarmos em Cristo.
Quando nós estamos em Cristo, nós ganhamos, agora abra lá, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Te prepara para uma rodada aí. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, nos é declarada a justiça divina. E nada mais pode nos acusar. Por quê? Estamos em Cristo. Não porque fizemos algo bom, não porque conseguimos chegar lá por nós mesmos, não porque ficamos lá orando horas, subindo o morro de madrugada no monte, orando não sei o quê. Não, não, não. Porque estamos em Cristo. Somos declarados justos. Olha o versículo 2 desse mesmo capítulo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida que me libertou da lei do pecado e da morte. Nós recebemos liberdade da lei do pecado. Quando estamos em Cristo, somos declarados justos e, ao mesmo tempo, as amarras do pecado já não nos envolvem mais, porque estamos em Cristo e somos a sua igreja. O versículo 39 do mesmo capítulo diz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós fazemos com isso? Nós agora ganhamos segurança de que temos um local do qual jamais seremos arrancados, tirados, desarraigados. Por quê? Porque não há nada na criação, e aqui inclusive Satanás é da criação, então nem ele é capaz de se separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: é, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. Quando estamos em Cristo, nós temos a sabedoria por vontade de Deus, e ali recebemos então, olha só que legal, nós recebemos justiça, santidade e redenção. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós temos cheiro de Cristo. Ou pelo menos deveríamos ter cheiro de Cristo em nós. Nós temos uma vitória espiritual que foi conquistada e a partir de agora nada mais nos acusa. Efésios capítulo 1, versículo 13, eu disse para você ficar esperto. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que ele fez? Ele ficou segurando, ele vai dizer, não vou largar tudo, vou segurar um pouquinho. É isso que ele fez? Não, em Cristo você recebeu o quê? Quantas bênçãos espirituais você recebeu? Todas as bênçãos espirituais em Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 9, vai mais um pouquinho para frente aí. Filipenses, capítulo 3, versículo 9, diz: e ser encontrado nele, ou seja, ser encontrado em Cristo, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Recebemos justiça divina, mais uma vez. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que nos guarda? A paz de Deus. Nós recebemos paz, e isso nos consola. Colossenses, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim: pois vocês morreram e agora a vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós recebemos a herança da vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20, vai lá para o final do Novo Testamento já. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Volta agora lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Achou que tinha terminado? Errou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Isso que eu só peguei alguns versículos que dizem quem nós somos em Cristo. Então nós não somos mais quaisquer Zé Manés que estão andando por aí e de vez em quando a gente vai num lugar que a gente chama de igreja para fazer alguma coisa mística e mágica. Não. Quando estamos em Cristo, cada um de nós é habitado por Ele e manifesta Ele em todos os momentos. Por isso a igreja tem que ser santa, porque Deus não habita em lugares que não são santos. Por isso a igreja tem que ser irrepreensível, porque Deus não vai habitar em coisas irrepreensíveis. E é por isso que nós cristãos estamos entre as poucas expressões religiosas que dizem que é necessário uma mudança completa de vida para você continuar sendo um bom cristão. Porque para muitas outras não precisa. Tu pode continuar vivendo a tua vida, só de vez em quando aparece num lugar lá, faz algumas coisas, faz uns sacramentos ou faz algumas coisas ali que acontecem e depois tu vai embora. Tu não precisa mudar teu caráter, tu não precisa mudar teus valores, tu não ganha uma nova identidade. Tu só tem que fazer algumas coisas para apaziguar esses deuses que estão por aí. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo é muito mais profundo. Romanos, capítulo 12, voltamos lá. Romanos, capítulo 12, e eu sei que você já deve ter decorado os versículos 1 e 2, mas não é esses que eu vou usar o 3 e 4. Porque 3 e 4 diz assim: por isso o quê? Pelo que ele falou no versículos 1 e 2, que ele roga pelas misericórdias que se ofereça sacrifício vivo, para que sejam capazes de experimentar a transformação que Cristo oferece, para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita. Então, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Está vendo agora o porquê somos um corpo? A nossa união com Cristo não apenas nos torna um com Cristo, nos torna um com a igreja. Por isso que não dá para viver um cristianismo alheio à igreja. Por isso que não dá para viver um cristianismo longe das pessoas. É por isso que nós temos, e agora sim, por causa dessa visão,
É por isso que nós temos um grupo célula. Não é um momento para te ir lá receber uma coisa mágica. É para você ir lá e compartilhar a vida. Ah, mas meu grupo célula não está funcionando assim. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos entender o porquê não. Mas grupo célula é um momento de derramar vida, de falar sobre aquilo que está pesando ou de celebrar as nossas vitórias. Terça-feira tivemos um grupo lá, você vai dizer, isso aí foi um grupo célula. Tinha 3 de aniversário, levaram uma torta, cantamos parabéns, ficamos conversando e daqui a pouco o pessoal começa a compartilhar o que está sentindo e passamos a orar uns pelos outros. Não teve edificação, não teve leitura da Bíblia, não teve nada disso? Não teve. Mas saímos de lá muito mais edificados. Por isso. É por isso que nós temos uma noite de talentos, para que você venha, para que você participe, para que você mostre para a igreja alguma coisa que você é capaz de fazer. É por isso que nós temos o ministério de infantil ali embaixo. Por isso nós temos os outros ministérios, o ministério de casais, nós temos o ministério de ação social, nós temos o ministério de jovens, de pré-adolescentes. Não é para entreter essa galera que nós estamos aí. Porque se fosse para entreter, a gente chamava uma pessoa que vinha aqui, fazia um entretenimento, fazia umas dancinhas com eles, mandava embora para os pais ficarem em casa tranquilo, sem ter que olhar para essas criaturas. Mas não é isso. O objetivo é fazer eles compreenderem que eles são um só, e à medida que isso vai acontecendo, derramando vida uns nos outros, e eles vão crescendo sabendo em quem eles podem confiar, em quem eles podem se abrir, com quem eles podem falar, e essa pessoa talvez não vá ter a solução, porque cuidado, se alguém disser que tem a solução do teu problema, foge, porque se a solução do teu problema não está em Jesus, sai correndo. Mas aí essa pessoa vai dizer, vem cá, vamos ver o que está acontecendo. Vamos orar por isso, vamos pedir o que Deus tem a dizer, ou simplesmente vamos dizer, olha, eu lamento que isso esteja acontecendo, vamos orar, estamos juntos, porque nós estamos intimamente ligados como irmãos que somos. Isso é o culto racional de Romanos 12, 1 e 2, mas se não tiver o 3 e 4, não adianta pensar 1 e 2, a gente está muito acostumado a dizer, não, o culto racional, eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo. Sim, mas para quê? Para ser um também com o corpo que Cristo colocou você ali dentro. Para comprometer-se com Cristo e comprometer-se com o corpo de Cristo. Essa é a parte legal. Alguém aqui não tem alguma parte do corpo? Um dedo, um olho? Não? Todo mundo inteiro? Parabéns. Parabéns. Não, tem gente que não tem apêndice, vesícula, né? Vai. Mas olha só que interessante, você sabia que quando você perde um membro do teu corpo, teu cérebro não sabe que isso aconteceu? E aí lá, você sabia que para fazer esse movimento aqui no meu dedo, eu tenho um grupo de neurônios especialmente conectados só para fazer esse movimento? E quando eu bato o meu dedo, esse estímulo faz os meus neurônios dizer, opa, peraí, estão batendo no dedo, o que está acontecendo? Né? Ou tira o dedo da frente do martelo, bocó. Né? É o cérebro está dizendo, o que está fazendo ali, está machucando, velho. Só que sabia que se esse dedo for amputado, os neurônios continuam buscando esse dedo? Por isso é comum pessoas que têm membros amputados dizer assim, puxa, parece que eu sinto um formigamento na perna que eu não tenho mais. Ou no pé, ou na mão, ou no dedo. Ah, eu estou com uma coceira, estou com uma coça, mas é o dedo que eu não tenho que está coçando. Sabe por quê? Os neurônios ainda estão lá dizendo, cara, o que está acontecendo? Eu não sinto mais aquele negócio, vamos dar uma chamada, ver se ainda está lá aquilo lá. E até que esses neurônios não morram, eles vão ficar procurando o dedo desaparecido. Assim tem que acontecer com a gente também. Nós às vezes nos importamos com as pessoas que saem, com as pessoas que não voltam, com as pessoas que não conversam, mas a gente não faz essa função de, o que está acontecendo? E aí, como é que tu está? Não estou dizendo para ficar lá pressionando a pessoa, mas estou dizendo para de vez em quando dizer, e aí, está vivo? Está sentindo? Estou. Ah, tá, beleza, ok, que bom.
o dedo saiu fora, tu diz, bom, lamento então, né? Não posso fazer mais nada, foi embora, tchau. Né? Mas nós, igreja, estamos conectados desse ponto. E nós temos que ter conexões tão fortes que nos mostrem essa verdade. Então, comprometer-se com Cristo não é só se comprometer com Cristo, ganhar o céu, a vida eterna e tudo mais. Cristo diz, sim, sim, entra aqui no meu corpo. E se comprometa com esse corpo. E isso é ser igreja. Por isso que semana passada eu alertei dizendo que um grupo de cristãos maduros e fiéis formam o quê? O que eu falei que eles formam? Me ajudem aí. Uma igreja extraordinária. Por que um grupo de cristão fiel faz uma igreja extraordinária? Porque essa igreja extraordinária está conectada e é uma só, junto com esse Cristo que lhe dá vida. Como é que a gente aplica isso? Bom, se nós vermos a igreja como Deus realmente vê, a gente já começa a fazer a coisa certa. Procure versículos que falam sobre igrejas do Novo Testamento. E você já vai começando a criar na tua mente, começa por aqueles que nós lemos ali hoje, você vai criar na tua mente uma visão de como Deus vê a igreja. E se nós vermos a igreja como Deus vê, muitos pontos que são colocados no Novo Testamento vão se tornar claros e bem definidos para nós vamos dizer, claro que é isso. Como é que a gente não entendia isso? Segunda coisa é que se nós entendermos o caráter orgânico da igreja, e quando eu falo orgânico é isso, porque organizacional não tem a ver com orgânico. Porque a igreja é um organismo. Se nós entendermos o caráter orgânico da igreja e seguirmos isso, nós vamos entender a essência espiritual da igreja. E vamos levar ela muito a sério. Não só como lugar que a gente de vez em quando vai no domingo lá fazer alguma coisa. Tudo que acontece na igreja vai surgir a princípio dessa essência nova da igreja. Por isso, como eu falei, por que a gente tem eventos na igreja? Porque nós somos um corpo, queremos nos divertir. Então a gente faz noite de talento, a gente faz jantar, a gente faz encontro, a gente faz retiro, a gente faz um monte de coisa para quê? Porque a gente quer estar junto. Ou pelo menos oportunizar nesse mundo individualista que vivemos, momentos em que você vai lá botar na tua agenda, ó, tal dia tem encontro dos talentos, por exemplo, aqui. E você vai estar aqui. E você vai sentar e vai ver um monte de gente aqui, talvez fazendo algumas coisas, mas principalmente desfrutando de momento de conversa, de convívio, de comida, de um monte de coisa. Não quero, vou ser um cristão sozinho. Não dá. Por isso nós oportunizamos o Grupo Célula. É o momento para você fazer isso. Semanalmente, sair da tua rotina. Não, mas eu estou muito cansado. Cara, então reveja a tua rotina, tem algum problema aí. Tem algum problema? Se você não consegue tirar um dia para sentar com alguém, conversar, se desconectar do mundo, ouvir o que as pessoas estão pedindo, falar os teus motivos de oração, derramar a tua vida, tem algum problema. Eu acho que você está sendo consumido pelo tempo que estamos vivendo, e é uma boa oportunidade para você rever algumas coisas. É por isso que nós temos essa celebração. A celebração não é, não, agora eu vou lá, tem que fazer alguma coisa lá, porque faz tempo, vai que lá no céu vão fazer uma chamada lá, e vão me dizer, olha, tal dia tu faltou, então vamos lá. Não, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer como comunidade, e nos engajarmos nisso, senão não faz sentido a gente estar aqui mesmo. É para isso que a gente oferece cursos, e queremos voltar a oferecer mais, estou revendo isso, porque também nos dá a oportunidade de entendermos o que Deus está falando, de olharmos para a Bíblia e colocarmos a nossa vida num ajuste desses. E é por isso que nós temos aqueles encontros de discipulado, ou aquele cafezinho, vamos sentar para tomar um café, vamos sentar para conversar um final de tarde, ou vamos sentar para conversar uma manhã, Esses momentos servem para isso, para nós derramarmos a nossa vida uns nos outros. E afirmarmos a nossa união como igreja. Então, aquilo que eu comecei a falar semana passada, cristãos maduros constroem uma igreja impressionante, mas
cristãos maduros precisam olhar para a igreja como Deus olha. E como é que Deus olha? Como o seu corpo. E nós devemos olhar e nos engajar, nada menos do que isso. Isso nos torna uma igreja impressionante. Igreja impressionante não é aquela que mais faz barulho na cidade. Igreja impressionante pode não ser aquela que tem mais gente durante o culto. Igreja impressionante não é aquela que tem a melhor equipe de louvor cantando músicas extremamente bonitas. A melhor igreja não é aquela que, sei lá, a melhor igreja é aquela que é capaz de olhar para como Deus olha para a igreja e se engaja. E ela pode ser formada por 2 ou 3. O próprio Cristo falou isso. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou no meio deles. Nós somos um só, com Cristo, ao mesmo tempo uns com os outros. A metáfora que Paulo usa no casamento, dizendo que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua esposa, e os 2 serão uma só carne, ela serve para a igreja também. Enquanto não entendermos essa verdade, não vamos sair de uma medida mediana, medíocre, do que realmente é ser igreja. Que Deus nos livre disso e possamos viver a igreja como ela realmente é. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós pedimos que Tu estejas conosco. Nos ajuda a entendermos cada vez melhor o que realmente é a igreja. Como nós podemos nos engajar de forma correta nela. E como podemos levar isso de uma forma tão profunda que nos tornamos a Tua casa, a Tua habitação, o Teu cheiro, os Teus valores, as Tuas ações, a Tua conduta, e tudo isso passa a ser o que vivemos. Senhor, é isso. Não estamos aqui para gastar nossa vida nesse mundo e perdermos a oportunidade de sermos e manifestarmos quem Tu és em nós e por meio de nossos relacionamentos. Nos ajuda a compreender isso de uma vez por todas. Não como uma obrigação, agora eu tenho que ir para a igreja, mas como um princípio do qual agora eu sou um. E assim como eu luto pelo bem-estar da minha esposa, eu tenho que lutar pelo bem-estar das pessoas ao meu redor. E assim como eu me comprometo com minha esposa, eu tenho que me comprometer com as pessoas ao meu redor. Porque nós somos a Tua noiva. E Tu está esperando o momento exato de vir nos resgatar. E Tu não vai resgatar o indivíduo Edgar. Tu vai resgatar a Tua igreja, na qual o Edgar é apenas um membro, uma célulazinha pequena. Por quê? Porque a igreja é o Teu corpo. Em nome de Cristo, nos ajuda a entendermos essa verdade. Amém.